Boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos espirituais que já se encontram todos presentes para a nossa aula, né? Todos os nossos amigos da Casa Lucas, a Egrégora, os irmãos franciscanos, as irmãs Clarissas. Vamos pedir, né, intuir o máximo possível de todos os nossos amigos, de todos os espíritos presentes, para que a gente possa se conectar com o alto, que a gente possa aprender e tentar entender que o único caminho dessa nossa existência sempre será o bem, né? O caminho da caridade, da fraternidade, o caminho do entendimento, com todos os nossos amigos de outras, né, de outras vivências, de outras caminhadas, e que para que a gente possa sempre caminhar, né, nessa linha do equilíbrio, do entendimento, nada melhor que os estudos, que o aprendizado da espiritualidade e o aprendizado, né, de quem somos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Santificado vosso seja o nome, vosso nome, venha venha a a nós nós o o vosso vosso reino, reino, seja feita a seja vossa feita a vossa vontade, vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, dai-nos hoje. perdoai as nossas Dai ofensas, a assim como nós assim como nós perdoamos a quem nos perdoamos tem a quem nos tem ofendido, ofendido, e não nos e deixamos não nos cair em deixeis tentação, tentação, mas livrai-nos de todo livrai-nos mal. de todo mal, Assim seja. assim seja. Pessoal, tem um microfone aberto aí, tá? Tem um microfone aberto. Eu acho que é o teu, Sandrinha. Por favor, aí vamos revisar os microfones, gente. Daí a gente segue aqui, então, nos estudos do livro Missionários da Luz, capítulo 19, Passes. Em todas as reuniões do grupo, junto ao qual funciona Alexandre, com atribuições de orientador, vários são os serviços que se desdobram sob a responsabilidade dos companheiros desencarnados. Nem sempre me foi possível estudá-los separadamente. Todavia, não me furtei ao desejo forte de receber elucidações do respeitável instrutor. Um desses serviços era o de passes magnéticos, ministrados aos frequentadores da casa. O trabalho era atendido por 6 entidades, envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar e, depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano, principalmente as que se constituíam em séquito familiar dos nossos amigos da crosta. Indagando de Alexandre relativamente àquela sessão de atividade espiritual, indicando-lhe os companheiros em esforço silencioso, esclareceu o mentor com a bondade de sempre. Aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético que comparecem aqui para a dispensação de passes de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas que exige muito critério e responsabilidade. Esses trabalhadores, interroguei, apresentam requisitos especiais? Sim, explicou o mentor amigo. Na execução da tarefa que lhe está subordinada, não basta boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. O missionário do auxílio magnético, na crosta ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo,
espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir quando, na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Ouvindo as considerações do orientador, lembrei-me de que, de fato, vez por outra, viam-se nas reuniões costumeiras do grupo os médiuns passistas em serviço, acompanhados de perto pelas entidades referidas. Vali-me então do ensejo para intensificar meu aprendizado. Os amigos encarnados, perguntei, de modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético? Todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno nesse sentido, respondeu o orientador. Porquanto, revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo, por esse ou aquele trabalhador, as autoridades de nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. São muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Muitos, não obstante bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora, como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas, e não um serviço do bem, que pede do candidato o esforço laborioso do começo. Claro que, referindo-nos aos irmãos encarnados, não podemos exigir a cooperação de ninguém no setor de nossos trabalhos normais. Entretanto, se algum deles vem ao nosso encontro solicitando admissão às tarefas de auxílio, logicamente receberá nossa melhor orientação no campo da espiritualidade. Ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, pode ser mobilizado? Interroguei curioso. Perfeitamente, aduziu Alexandre atencioso. Desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória, deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso de mais alto, de que se faz merecedor. Não longe de nós, permaneciam os técnicos espirituais do auxílio magnético em atividade metódica. Reconhecia-lhes nos trabalhos silenciosos um mundo novo de ensinamentos, convidando-me a experiências proveitosas. Todavia, anotando as explicações do instrutor, ponderei quanto à possibilidade de contribuição pelo esclarecimento de algum amigo encarnado em face do assunto e perguntei: quando na crosta, envolvidos pelos fluidos mais densos, como poderemos desenvolver a capacidade radiante depois da edificação de nossa boa vontade real a serviço do próximo? O orientador percebeu minha intenção e elucidou de pronto. Conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente, para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer, dentro de si mesmo. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém
ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções havidas. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas, a par dos requisitos de ordem psíquica. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável, por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. O excesso de alimentação produz odores fétidos pelos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provoca dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células. O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. O mentor fez uma pausa mais longa, observando em mim o efeito de suas palavras e concluiu: levado a efeito a construção da boa vontade sincera, o trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos. Porquanto, em contato incessante com os benfeitores desencarnados, que se valem dele na missão de amparo aos semelhantes, recebe indiretas sugestões de aperfeiçoamento que o erem a posições mais elevadas. As observações de Alexandre não podiam ser mais claras, contudo aventurei-me ainda a ponderar. Consideremos, todavia, que surja a necessidade imediata de socorrer alguém no círculo dos encarnados, e examinemos a hipótese da imprescindibilidade de um instrumento humano. Imaginemos que não exista, de pronto, em derredor de nossa tarefa, o órgão completo e adequado à influenciação das potências superiores. Existirá, porém, certamente ao nosso lado, um companheiro em condições comuns que, mergulhado na ignorância, ainda não percebe os perigos a que expõe o próprio corpo, mas que se deixará aproveitar pelo nosso esforço espiritual em benefício de outrem. Será crível que não possa ser aproveitado? O instrutor sorriu bondosamente e considerou: seria demasiado rigor. Em todo lugar onde haja merecimento nos que sofrem e boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Todos os enfermos podem procurar a saúde. Todos os desviados, quando desejam, retornam ao equilíbrio. Se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe de nossa parte a melhor atenção. Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e, depois de pensar um minuto, esclareceu: quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que a sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. Nesse momento, aproximou-se um dos companheiros em serviço, pedindo a cooperação de Alexandre em determinado setor. Ele atendeu gentil. No entanto, antes de separar-se de mim, conduziu-me ao reduzido grupo de entidades que se encarregavam dos passes e, apresentando-me ao amigo que chefiava o trabalho, explicou generoso: Anacleto, nosso irmão André Luiz
que exerceu funções de médico na última experiência terrestre, estimaria receber alguns esclarecimentos quanto aos serviços de sua especialidade. Desde já agradeço tudo o que você fizer por ele. O diretor daquele departamento de auxílio acolheu-me fraternalmente, e fosse porque estava em trabalho ativo ou porque se dava poucas palavras, convidou-me sem perda de tempo às observações diretas das atividades sob sua chefia. Delicadamente, colocou-me ao lado de uma senhora respeitável que se localizara à mesa, não longe do orientador da casa. Vejamos essa irmã, exclamou Anacleto, prontificando-se ao auxílio afetuoso. Observe-lhe o coração e, principalmente, a válvula mitral. Detive-me em acurado exame da região mencionada e, efetivamente, descobri a existência de tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. Expus ao novo amigo minhas observações, ao que me respondeu: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem o centro de força, com reflexo sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode, a qualquer momento, intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Indicou o coração de carne da irmã presente e continuou: esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa a matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Atendamos ao caso. Sempre sob minha observação, Anacleto assumiu nova atitude, dando-me a entender que ia favorecer suas expansões irradiantes e, em seguida, começou a atuar por imposição. Colocou a mão direita sobre o epigastro da paciente, na zona inferior do externo, e, com surpresa, notei que a destra, assim disposta, emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da senhora enferma, observando-se nitidamente que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor. Assediada pelos princípios magnéticos postos em ação, a reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e, como se fora atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sob a mão irradiante ao longo da epiderme. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influência. Fez o contato duplo sobre o epigastro, erguendo ambas as mãos e descendo-as, logo após, morosamente, através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo
nas mesmas operações por diversas vezes. Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. Eu estava admirado. E como o assunto envolvia problemas espirituais de elevada significação, assim que o instrutor terminou o trabalho, indaguei. Perdoe-me a pergunta, mas na hipótese de não se socorrer esta irmã, da colaboração de uma casa espírita, como se haveria com a doença oculta? Estaria o abandono? De modo algum, respondeu Anacleto sorrindo. Há verdadeiras legiões de trabalhadores de nossa especialidade, amparando as criaturas que, por meio de elevadas aspirações, procuram o caminho certo nas instituições religiosas de todos os matizes. A manifestação de fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. O homem que vive mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isso mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porquanto abre a porta viva da alma para o socorro de mais alto, por intermédio da oração e da posição ativa de confiança no poder divino. O novo companheiro indicou à irmã que se libertara da desastrosa influenciação e esclareceu depois de uma pausa. Nossa amiga está procurando a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus. Ovelha fustigada pela tempestade do mundo e inexperiente na esfera do conhecimento, volta-se para o divino pastor como a criança frágil, sequiosa do carinho materno. Estivesse orando em uma igreja católica romana ou em um templo budista, receberia o socorro de nossa esfera por intermédio desse ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo. Naturalmente, aqui, no seio de uma organização indene das sombras do preconceito e do dogmatismo, nosso concurso fraternal pode ser mais eficiente, mais puro, e as suas possibilidades de aproveitamento são muito mais vastas. É preciso assinalar, porém, que os auxiliadores magnéticos transitam em toda parte, onde existam solicitações da fé sincera, distribuindo o socorro do Divino Mestre, dentro da melhor divisão de serviço. Onde vibre o sentimento sincero e elevado, aí se abre um caminho para a proteção de Deus. A elucidação fez-me grande bem pela revelação de imparcialidade na distribuição dos bens de nosso plano. Entretanto, outra pergunta ocorreu-me de imediato. Todavia, meu amigo, considerei. Admitamos que esta nossa irmã fosse estranha a qualquer atividade de ordem espiritual. Imaginemo-la sem fé, sem filiação a qualquer escola religiosa e sem qualquer atestado de merecimento na prática da virtude. Ainda assim, receberia o benefício dos passes libertadores? Anacleto, com aquela bondade paciente que eu conheci em Alexandre, observou. Se fosse uma criatura de sentimentos retos, embora infensa religião, em suas meditações naturais, receberia auxílio, não obstante menor, pela sua incapacidade de recepção mais intensa das nossas energias radiantes. Mas, se ficasse integralmente mergulhada nas sombras da ignorância ou da maldade, permaneceria distante da colaboração de ordem superior, e as suas forças físicas sofreriam desgastes violentos e inevitáveis pela continuidade da intoxicação mental. Quem se fecha às ideias regeneradoras, fugindo às leis da cooperação, experimentará as consequências legítimas. Satisfeito com as elucidações recebidas, reconheci que não me competia interromper o curso dos trabalhos, tão somente para satisfazer minha curiosidade pessoal.
O novo companheiro dirigiu-se a diferente setor. Postávamos-nos agora ao lado de um cavalheiro idoso, para cujo organismo Anacleto me reclamou atenção. Analisei-o acuradamente. Com assombro, notei-lhe o fígado profundamente alterado. Outra nuvem, igualmente muito escura, cobria grande parte do órgão, compelindo-o a estranhos desequilíbrios. Toda a vesícula biliar permanecia atingida, e via-se com nitidez que os reflexos negros daquela pequena porção de matéria tóxica alcançavam o duodeno e o pâncreas, modificando o processo digestivo. Alguns minutos de observação silenciosa davam-me a conhecer a extrema perturbação de que o órgão da bile se sentia objeto. As células hepáticas pareciam presas de perigosas vibrações. Enderecei ao amigo espiritual meu olhar de admiração. Observou? Disse ele bondosamente. Toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia e as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Colocou a destra amiga sobre a fronte do cavalheiro e acrescentou: Este irmão, portador de um temperamento muito vivo, está cheio dos valores positivos da personalidade humana. Tem atravessado inúmeras experiências em lutas passadas e aprendeu a dominar as coisas e as situações com invejável energia. Agora, porém, está aprendendo a dominar a si mesmo, a conquistar-se para a iluminação interior. Em semelhante tarefa, contudo, experimenta choques de vulto, porquanto dentro de sua individualidade dominadora é compelido a destruir várias concepções que se lhe figuravam preciosas e sagradas. Nesse empenho, os próprios ensinamentos do Cristo, que lhe serve de modelo à renovação, doem-lhe no íntimo como marteladas, em certas circunstâncias. Esse homem, no entanto, é sincero e deseja de fato reformar-se. Sofre intensamente, porque é obrigado a ausentar-se de seu campo exclusivo a caminho do vasto território da compreensão geral. No círculo dos conflitos dessa natureza, vem lutando desde ontem dentro de si mesmo para acomodar-se a certas imposições de origem humana que lhe são necessárias ao aprendizado espiritual. E no esforço mental gigantesco, ele mesmo produziu pensamentos terríveis e destruidores, que segregaram matéria venenosa, imediatamente atraída para o seu ponto orgânico mais frágil, que é o fígado. Ele, porém, está em prece regeneradora e facilitará nosso serviço de socorro pela emissão de energias benéficas. Não fosse a oração que lhe renova as forças reparadoras e não fosse o socorro imediato de nossa esfera, poderia ser vítima de doenças mortais do corpo. A permanência de matéria tóxica indefinidamente na intimidade deste órgão de importância vital determinaria movimentos destruidores para os glóbulos vermelhos do sangue, complicaria as ações combinadas da digestão e perturbaria de modo fatal o metabolismo das proteínas. Anacleto fez uma pausa mais longa, sorriu cordialmente e acentuou: Isto, porém, não acontecerá. Na luta titânica em que se empenha consigo mesmo, a vontade firme de acertar é a sua âncora de salvação. Permanecia tão surpreso com o ensinamento que não ousei dirigir-lhe qualquer interrogação. Anacleto continuou de pé e aplicou-lhe um passe longitudinal sobre a cabeça,
partindo do contato simples e descendo a mão vagarosamente até a região do fígado, que o auxiliador tocava com a extremidade dos dedos irradiantes, repetindo-se a operação por alguns instantes. Surpreendido, observei que a nuvem de escura se fizera opaca, desfazendo-se pouco a pouco sob o influxo vigoroso do magnetizador em missão de auxílio. O fígado voltou à normalidade plena. Mais alguns minutos e nos encontramos diante de uma senhora grávida, em sérias condições de enfraquecimento. Anacleto deteve-se, mais respeitoso. Aqui, disse ele sensibilizado, temos uma irmã altamente necessitada de nossos recursos fluídicos. Profunda anemia invade-lhe o organismo. Em regime de subalimentação, em virtude das dificuldades naturais que a rodeiam de longo tempo, a gravidez constitui para ela um processo francamente doloroso. O marido é parcamente remunerado e a esposa é obrigada a vigílias noite adentro a fim de auxiliá-lo na manutenção do lar. A prece, porém, não representa para este coração materno tão somente um refúgio. A par de consolações espontâneas, ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão que a sustentam no presente drama biológico. Em seguida, indicou a região do útero e ponderou: observe as manchas escuras que cercam a organização fetal. Efetivamente, aderindo ao saco de líquido amniótico, viam-se microscópicas nuvens pardacentas, vagueando em várias direções dentro do sublime laboratório de forças geradoras. Dando-me a perceber seu fundo conhecimento da situação, Anacleto continuou: se as manchas atravessarem o líquido, provocarão dolorosos processos patológicos em toda a zona do epiblasto, e o fim da luta será o aborto inevitável. Comovidíssimo, contemplei o quadro divino daquela mãe sacrificada, unida à organização espiritual daquele que lhe seria o filho no porvir. Foi o chefe da assistência magnética que me arrebatou daquela silenciosa admiração, explicando: não obstante a fé que lhe exorna o caráter, apesar dos seus mais elevados sentimentos, nossa amiga não consegue furtar-se de todo a tristeza angustiosa em certas circunstâncias. Há 6 dias permanece desalentada, aflita. Dentro de algum tempo, o esposo deve resgatar um débito significativo, faltando-lhe, porém, os recursos precisos. A pobre senhora, contudo, além de suportar a carga de pensamentos destruidores que vem produzindo, é compelida a absorver as emissões de matéria mental doentia do companheiro, que se apoia na coragem e na resignação da mulher. As vibrações dissolventes acumuladas são atraídas para a região orgânica em condições anormais, e por isso vemo-las congregadas como pequeninas nuvens em torno do órgão gerador, ameaçando não só a saúde maternal, mas também o desenvolvimento do feto. Estupefato ante os novos ensinamentos, reparei que Anacleto chamou um dos auxiliares, recomendando-lhe alguma coisa. Logo após, muito cuidadosamente, atuou por imposição das mãos sobre a cabeça da enferma, como se quisesse aliviar-lhe a mente. Em seguida, aplicou passes rotatórios na região uterina. Vi que as manchas microscópicas se reuniam, congregando-se numa só, formando um pequeno corpo escuro. Sob o influxo magnético do auxiliador, a reduzida bola fluídico-pardacenta transferiu-se para o interior da bexiga urinária. Intensificando minha admiração,
o novo companheiro, dando os passes por terminados, esclareceu: não convém dilatar a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez. Lançada no excretor de urina, será alijada facilmente, dispensando a carga de outras operações. Foi então que se aproximou de Anacleto o servidor a quem me referi, trazendo-lhe uma pequenina ânfora que me pareceu conter essências preciosas. O orientador de serviço tomou-a zeloso e falou: agora é preciso socorrer a organização fetal. A alimentação da genitora, por força de circunstâncias que independem de sua vontade, tem sido insuficiente. Anacleto retirou do vaso certa porção de substância luminosa, projetando-a nas vilosidades uterinas, enriquecendo o sangue materno, destinado a fornecer oxigênio ao embrião. Expressando minha profunda admiração pelo concurso eficiente de que fora testemunha, considerou o generoso auxiliador: não podemos abandonar nossos irmãos na carne ao sabor das circunstâncias, mormente quando procura a cooperação precisa por meio da prece. A oração, elevando o nível mental da criatura confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita a nossa tarefa de auxílio fraternal. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte, em nome de nosso Pai. Em vista disso, meu irmão, o homem de bem encontrará, depois da morte do corpo, novos mundos de trabalho que o esperam, e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de que possui os germes no coração. Em seguida, Anacleto passou a atender um cavalheiro, cujos rins pareciam envolvidos em crepe negro, tal a densidade da matéria mental fulminante que o cercava. Aplicou-lhe passes longitudinais com muito carinho e, fim da operação, observou-me: um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora, é muito difícil revelar-lhe o sublime poder da mente. O chefe da assistência magnética ia estender-se, talvez, em considerações educativas, mas um dos cooperadores do serviço aproximou-se e notificou-lhe atencioso: estimaria receber a sua orientação em um caso de 10ª vez. Trata-se do nosso conhecido, que apresenta graves perturbações no baço. Extremamente surpreendido, acompanhei Anacleto, que se dirigiu para um dos recantos da sala. À nossa frente estava um cavalheiro idoso, que o orientador examinou com atenção. Por minha vez, observei-lhe o fígado e o baço, que acusavam um enorme desequilíbrio. Lastimável, exclamou o chefe do auxílio, depois de longa perquirição. Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote nova resolução. E, dirigindo-se ao auxiliar, acentuou: poderá oferecer-lhe melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erraram, e não de fortalecer os erros. Percebendo meu espanto, Anacleto explicou: nosso esforço é também educativo, e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Das normas do serviço que devemos atender nesta casa, é imprescindível ajuizar das causas na extirpação dos males alheios. Há pessoas que procuram sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos.
Quando encontramos enfermos desta condição, salvamo-los dos fluidos deletérios em que se envolvem por deliberação própria, por 10 vezes consecutivas, a título de benemerência espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Depois de ligeira pausa, e sentindo que eu não me atreveria a interromper-lhe os preciosos ensinamentos, Anacleto prosseguiu. Este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista. Não se acautela contra o ato de encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Tornou-se, por isso mesmo, o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Veio ao nosso grupo em busca de melhoras, e desde há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência à prática de obrigações necessárias ao seu próprio bem-estar. O infeliz, porém, não nos ouve, adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confina. Frequenta-nos há pouco mais de 3 meses, e durante esse tempo já lhe fizemos as 10 operações de socorro magnético integral, alijando-lhe as cargas malignas, não só dos pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Gente, tem um microfone aberto, por favor, deem uma revisada. Agora, temos de interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós, com a sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde, receberá de novo o socorro completo. Profundamente edificado com o processo educativo, ousei perguntar: qual a medida de tempo estipulada para os casos dessa natureza? O interlocutor, porém, assumindo atitude discreta, contornou a pergunta e respondeu: varia, de acordo com os motivos. O efeito obedece à causa. Anacleto prosseguia auxiliando, enquanto eu me perdia em profundas considerações de ordem superior. Depois de partir os laços carnais, compreendemos com mais clareza e intensidade a função da dor no campo da justiça edificante. Aquela permanência de minutos junto ao serviço de assistência magnética renovava minhas concepções referentemente a socorros e corrigendas. O Senhor ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir, educar. Foi Alexandre que, ao reaproximar-se de mim, chamou-me à realidade. Os trabalhos haviam terminado. Abraçando-me às despedidas, Anacleto acentuou: será sempre bem-vindo. Volte ao nosso setor quando quiser. Seu concurso ser-nos-á valioso estímulo. Não encontrei expressões para corresponder-lhe à generosidade humilde, mas creio que o devotado auxiliar compreendeu meu olhar de profundo reconhecimento. E acompanhando meu instrutor, de volta à nossa colônia espiritual, reconheci que meu entendimento se dilatava, como se nova fonte de luz me borbulhasse no coração. Final do capítulo 19. Tá. Bom, a gente vê, estamos no penúltimo capítulo desse livro, né? As coisas se repetem, né? E sempre a gente fica com a mesma mensagem, que é aquela força do pensamento, a força da oração,
Isso é um relato, né, mais específico do que ocorre numa sessão de passe, né, um grupo de passes, e que a gente pode ficar pensando assim, tá, mas isso lá com o André Luiz, com o Anacleto, com o Alexandre, naquele centro espírita, em qualquer centro espírita, tá, em que seja referência do plano espiritual superior, ocorrem esses fatos, esses fenômenos de cura. Isso não precisa ficar em dúvidas. Na casa Lucas de Assis, ocorrem durante os passes, em maior ou menor volume, atendimentos dessa forma aí, que a gente pode até, em algumas situações, chamar que são realizadas cirurgias espirituais ali no grupo de assistência, ali na plateia de quem está assistindo. Claro que há pessoas que vão lá, que estão dispersas, e aí é falado ali que a força mental contínua dos médiuns, e aí a importância fundamental da postura do grupo de médiuns, que vai ser o doador de fluidos, de energias, de ectoplasma, né, de prana, o nome que for dado para o poder das pontas, através do pensamento do médium que vai para o centro espírita com o intuito de auxiliar, ou seja, uma elevação mental contínua, como diz o próprio ali o Alexandre, né, coloca servidores de elevação mental contínua. Ele coloca, frisa bem isso, ou seja, não é espasmos. Agora quero. Aí daqui a pouquinho olha para alguém e fica disperso, olhando ou a roupa que a pessoa está, ou o cabelo dela, ou é meu conhecido, não é meu conhecido, ou cutuca o outro médio e fica dando risada e dispersa o pensamento. Isso não é elevação mental contínua. E quem vai ser o grande doador desse ectoplasma, desses fluidos, será o médium vigilante que se preparou no seu equilíbrio mental, no equilíbrio alimentar, na sua higiene física, e ele passa a ser um vetor para que o mundo espiritual realize a sua tarefa. E aí, até aprofundando mais ali, quando é perguntado, o André pergunta para ele, então precisa de um centro espírita para ocorrer todos esses fatos que a gente está vivenciando aqui agora? Não, logicamente que não, que aí é dito assim, onde houver boa vontade, o mundo espiritual se utiliza para auxiliar. Ou seja, todo o espírito que tenha boa vontade e que os médios tenham a boa vontade em servir, eles facilitam o atendimento espiritual. E aí o poder da vontade, o que é? É o livre-arbítrio, eu querer me concentrar, eu querer hoje me doar, sob o ponto de vista, me desligar do meu mundo lá fora, nesse mundo em que nós estamos vivendo, pelo menos naqueles momentos. É lógico que um espírita verdadeiro, cristão, ele procura ser todos os dias, ele trava uma luta interior de ser uma pessoa melhor. Não quer dizer que ele vai alcançar a perfeição, mas ele vai fazer um comparativo e vai passar a ser uma referência pelo seu esforço. A gente viu várias vezes, até desse livro, Mensageiros e outras obras, que o que vale para o ponto de vista espiritual é o esforço do espírito. E aí o esforço do médium, é o esforço daquele que vai ser atendido, o esforço daquele que vai buscar um atendimento, e aí se extrapola ao mundo espiritual, sob o ponto de vista da corrente mediúnica, vai ser numa igreja, vai ser num momento de oração, de meditação, o momento que for. Eu tenho um esforço em pensar nas minhas imperfeições e eu vou travar uma luta para procurar ser melhor, para superar os seus próprios defeitos. E aí a gente vê assim, o vai e vem, volta. O Alexandre diz, e é interessante o André Luiz, que ele serve para nós, porque ele, quando desencarna, a gente viu lá no nosso lar, ficou lá os seus 9 anos, lá no mundo, nas regiões upralinas, não vou dizer trevosas, mas está lá no umbral grosso, e ficou um longo tempo lá e não era espírita, não era nem religioso, ele tinha aquelas concepções de igreja, de alguma coisa, de acreditar, é Jesus, Deus.
E ele é muito mais próximo de cada um de nós com o seu histórico daqui para trás. Porque a encarnação mais importante nossa, sob o ponto de vista da consciência, é a atual. Se nós acreditamos no processo de evolução, sempre a última, o nosso momento hoje, é a nossa maior consciência do mundo real, do mundo espiritual, da nossa concepção de vida. Não foi há 100 anos atrás, não é 200, e isso é um histórico que cada um tem, porque não existe o retrocesso espiritual, existe o mau aproveitamento da oportunidade de acordo com a nossa consciência. Por exemplo, nós hoje temos uma... Pega aí, meses para trás, cada um de nós, que a gente está aí lendo e pensando, ouvindo, seja o que for, essas palavras das obras do André Luiz, certamente nós não somos mais hoje a mesma pessoa do que há 7, 8 meses atrás, do ponto de vista da consciência das coisas. Nós temos uma percepção um pouquinho melhor, uma percepção um pouquinho melhor do mundo espiritual, do que seja essa grande energia do universo, essa nossa percepção de Deus, da perfeição, da nossa imperfeição, dessa luta, dessa trajetória. Isso é um estado de consciência em que nós vamos agregando, e isso não se desfaz mais. Isso não vai deixar de ser aproveitado durante essa estada nossa aqui nessa encarnação, como também lá no mundo espiritual. Podemos até ter recaídas, degradar o nosso psiquismo, não é retroagir, degradar, se impregnar com energias mais densas, ter outro hábito, um desvirtuamento da conduta, fruto do quê? Do livre-arbítrio, poder da vontade, pensamento e ação. Então, a gente vê assim, repete-se toda semana de achar que é tão maravilhosa essa obra, que é uma enciclopédia da vida espiritual, as obras do André Luiz, que não são obras do André Luiz, ele foi um instrumento para compilar todas essas derivações da obra do Kardec, né, do Livro dos Espíritos, que foi o grande arcabouço, que casualmente até agora, 18 de abril de 1857, agora na próxima quinta-feira, se faz aí o quê? 167 anos do Livro dos Espíritos, que foi o grande marco da doutrina e que as 4 obras se agregaram ao Livro dos Espíritos, e que foi o próprio Kardec voltando com Chico Xavier, e que nessa interação com o mundo espiritual estava reservado, e foi reservado ao André Luiz, para trazer do mundo espiritual superior o compêndio que nos leva a essa compreensão do mundo espiritual, que nós vamos seguir aqui estudando de uma forma muito imperfeita, mas agregando sempre alguma coisa. Sempre tendo uma noção nossa do que devemos fazer para ser uma melhor pessoa, servindo aos outros, servindo a coletividade. E aí vem a postura do médium. A postura do médium, a gente falou da higiene, a alimentação, o ponto de vista mental, e há dias que nós não estamos bem. E fazer o que o médium que não está bem e tem que ir lá dar assistência, dar sua contribuição na corrente? É ficar em casa? Não. Naturalmente, pode ser o problema que for. Se for um desconforto pessoal, vai com humildade e fica na segunda corrente, vai ficar lá na plateia e vai receber esse auxílio do mundo espiritual. Não necessariamente ele vai ser o doador de energia, sob o ponto de vista da corrente, mas ele vai, pela sua disciplina, humildemente pedir assistência e vai receber do plano espiritual. Quem realiza os trabalhos não são os médiuns, são as equipes espirituais. As equipes espirituais precisam do fluido vital, que é o ectoplasma doado pelos médiuns, pelo seu poder da vontade. Quanto mais o filtro estiver limpo, quanto mais for o seu cardíaco, o centro de força, com a intenção de servir, maior será a quantidade e a qualidade desse fluido vital. Por vezes
acontece, já vimos em outras oportunidades, que até o mundo espiritual vê tão degradada aquela energia, e vimos até os capítulos anteriores deste livro e lá nos Mensageiros, e às vezes o próprio médium não tem a condição de ser um doador de energias, né? Que está num dia ruim, que não teve humildade de pedir o atendimento, e foi com o seu filtro absolutamente poluído, ou seja, está doando energias que produzem energias deletérias. E aí o mundo espiritual sabe isolar, mas não será por isso que vai faltar a assistência, porque onde houver boa vontade e mérito, haverá sempre a oportunidade do mundo espiritual ter realizar o seu auxílio a quem pede, mérito de quem sofre, e aí a consequência, o que é? A assistência do mundo espiritual. E aí a gente vê ali, então, fechando esse capítulo, quando diz ali, claramente, aquele senhor, em 3 meses, ele foi 10 vezes assistido, 10 vezes deram para ele a energia necessária para ele se reharmonizar. Saía da sessão do passe, bem, aí, provavelmente, se 10 vezes em 3 meses, ele deve ter ido quase todos os dias de passe na semana, ou uma coisa por semana, e certamente, quando recebia, passava ou no mesmo dia, ou no outro dia, já era aquela pessoa irascível, com os seus ânimos exaltados e altercações nas suas relações familiares e profissionais e na relação social. Difícil. Produzindo o quê? Energias que se irradiavam do seu baço, e aí, cada vez, e até que chega agora o Alexandre disse, não, esse não dá aí agora, mas é hora de ele sentir o processo da dor, ou seja, do sofrimento, e só sofre quem já esteja num processo de reequilíbrio. Então, ele não sentiu ainda a reflexão, recebi assistência, estou jogando fora. Isso acontece muito, mas muito mesmo. Não só em centro espírita, né? Pessoas que recebem o auxílio, pessoas que recebem o auxílio da ciência, aquele que tem a oportunidade de receber um tratamento médico, recebe o atendimento na área de saúde, das equipes multidisciplinares, e tem um desregramento, e tem um desleixo, não vão tomar medicação como tem que tomar, não vão fazer o tratamento que está disponível, e tem uma capacidade autodestrutiva que não deixa de ser um ânimo de suicídio indireto, de autodestruição. Mas isso é um processo, como diz o Alexandre. Então, as pessoas passam, todos nós passamos por esse processo, e ele é redentor sob o ponto de vista de a gente perceber. A nossa percepção em que o desajuste da nossa saúde, muitas vezes, é o reflexo da nossa conduta, do nosso pensamento, que gera um processo necessário de reflexão de como é que é a nossa vida, o que estamos fazendo da nossa vida, e assim sucessivamente, porque o aprendizado dessas obras, quando se diz assim, o André Luiz coloca isso, mas ou é repetido ou é de uma forma indireta, que nos diz exatamente como as coisas são. As coisas são extremamente simples, mas dentro da simplicidade do atendimento mediúnico existe a responsabilidade. A responsabilidade é muito grande, e a simplicidade do trabalho espiritual, ela nos causa até às vezes espanto. Eu estava até vendo esses dias não foi nem num livro, foi numa citação na internet do Odilon, daquelas obras que ele tem de várias sobre mediunidade, e aí é feita uma pergunta que aí chega para ele lá, não sei como é que chegou ali a resposta, e o comentário, dizendo como é que se constitui um centro espírita, um grupo de atendimento espírita. E ele diz assim, o conjunto de boa vontade, não deixa de ser igual a isso. Médiuns, ou, entre aspas, todos nós somos médiuns, há um equívoco de achar que centro espírita ou grupo de atendimento espiritual tem que ter médium vidente, tem que ter médium que dê passagem, tem que ter médium que receba não sei o quê, o mentor tal, esse ou aquele. Não
há essa necessidade. Isso, às vezes, ocorre é uma sequência que lá adiante não necessariamente seja na própria encarnação, vai ser talvez lá depois. O Inácio Ferreira, que é o Inácio, que quantas obras nós temos, não teve evidência, não teve nada. Teve um canal eu sempre dele intuitivo, mas tinha estudo. Procurava estudar, lia muito, né? Até escreveu livros da psiquiatria na abordagem do espiritismo, e a leitura dava sustentação para o canal intuitivo dele. E é isso que o mundo espiritual espera. A compreensão do fenômeno sob o ponto de vista da boa vontade em atender e doar a energia necessária. E aí, nesse texto do Odilon, comentando lá, que aí ele diz a simplicidade de um centro espírita, se juntarem algumas pessoas de boa vontade, com um compromisso de procurar um grupo de estudos, né? Essa coisa assim de ler, comentar, refletir, ter uma assistência social, por exemplo, de centralizar alguma caridade, alguma coisa, uma assistência, né? Vai lá, de cestas básicas, ou para isso, ou tem lá, tem alguns grupos que fazem lá coisas de sopa, ou de assistência social. Grupo de evangelização, esse estudo se repetir na geração da primeira infância, porque esses serão os médios do futuro. Nós estamos envelhecidos, logo adiante nós vamos desencarnar, e vamos desencarnar com as nossas imperfeições, e a preparação para a gente voltar numa nova encarnação lá adiante, nós dependemos também desses jovens dessa primeira infância, que serão, quem sabe lá, os médiuns que já estarão envelhecidos, dando a nós a oportunidade numa nova encarnação. Assim, esse processo, porque centro espírita que não tem um olhar para a primeira infância, para o adolescente, é fadado a envelhecimento e ao seu fechamento. Porque vai ser o quê? Vai ser só absorver constantemente as mentes enfermas, como qualquer um de nós, que é a nossa grande maioria, chegou a um centro espírita pelas nossas enfermidades, pelas nossas doenças, pelos nossos desconfortos, e ali fomos impulsionados intuitivamente. Isso ocorre até nesses grupos de passe, por exemplo, os nossos familiares desencarnados, alguns equilibrados, outros em desajuste e recebe essa assistência, e outros são o canal intuitivo dos nossos amigos espirituais, que quando se chega lá, eles nos levam a um despertar de consciência para seguir esse caminho. E isso acontece, e provavelmente tem acontecido com a grande maioria que esteja aqui agora assistindo, ou vendo, ou lendo, ou percebendo. Como é que começou? Acha que começou do nada? Não. Tinha uma vocação de alguma coisa antes de encarnar, e durante a encarnação, para encontrar o caminho, às vezes é o caminho da dor, do desconforto, do sofrimento. E esse caminho leva a um despertar. Alguns, e quem sabe lá já ficamos pelo caminho em outras jornadas, nós não podemos jogar fora agora essa oportunidade. E essa oportunidade ela é sublime. Nós temos ao nosso dispor uma doutrina codificada, catalogada com as impressões do outro lado, não só as do Kardec e a derivação do Kardec, as obras do André Luiz, do Emmanuel e muitos outros, e ainda com mais detalhes ainda agora com essas obras do Odilon, do irmão José, do Inácio Ferreira e muitos outros. Quem procura estudar. Isso a gente não pode jogar fora. E onde houver dúvida, onde houver necessidade de esclarecimento, o que não for possível, do seu ponto de vista espiritual, é entre nós. E aí essas dúvidas devem ser as dúvidas da coletividade. Isso eu sei porque muitas das coisas que eu já tive dúvida e que não encontrava resposta foi a própria leitura, às vezes, muito tempo depois, que eu recebia resposta de questionamentos que não havia quem me respondesse, ou vai perguntar para quem? Não tem onde perguntar determinadas coisas, fica pensando. Aí, nesses dias, eu estava lendo sobre a materialização e os agentes, a diferença entre um e o outro, e aí vendo assim, a materialização nada mais é do que um processo efêmero de reencarnação. Ou seja, o espírito se materializa
porque ele tem uma tarefa em que ele se utiliza para passar uma determinada ou informação ou determinada situação, e quando há uma necessidade desse espírito permanecer no convívio, ele reencarna. Quando é elaborado, lógico, a boa parte das reencarnações elas são compulsórias, são atraídas ao processo sem perceber muito bem. Quem sabe lá, se a gente não planejou muito a nossa encarnação, a gente veio mais ou menos nessa atração, e aí vem se chamado, ou são grupos de efeitos coletivos, bolsões kármicos, que chamam os orientais, né? E que nós reencarnamos por uma necessidade coletiva sem muita consciência. Mas os espíritos, quando materializam-se e podem até materializar objetos e determinados fenômenos que ocorrem, que a doutrina, isso está lá no Kardec, está lá nas revistas espíritas, que fala do aporte e endoporte, esses movimentos de objetos. Isso eu li num livro pequenininho, bem pequeno mesmo, até os 1000 anos, lá que era do roqueiro do Raul Seixas, que é do Espírito Zílio, e lá, numa forma meio imperfeita, eu me lembro que li aquele livro, um livro bem pequeno, eu procurei, eu vou reler esse livro agora, porque fazendo a conexão com isso que eu li da materialização e a questão do agênere, que na realidade o agênere ele é mais efêmero ainda que a materialização. O agênere ele muitas vezes aparece e aí e some da mesma forma. Agora, a materialização, um agênere materializado, como Jesus esteve frequentando durante 40 dias com os apóstolos, as conversas que ele teve com o João Evangelista, com a mãe dele, a Maria de Nazaré, e assim sucessivamente. E que há espíritos que se materializam para nós e a gente não percebe, né? Mas não cabe aqui também aprofundar isso. Mas a gente conecta esses estudos e assim, pô, tinha uma leitura lá que ficou uma série de coisas. Aí estavam lá numa ilha 10.000 anos atrás, e aí tinha o ouro, que aí era a riqueza das trocas, e que aí havia alguns iniciados que tinham a capacidade de levar um tesouro para outro, de uma ilha para outra, uma coisa meio louca. E a outra coisa meio louca também que eu li foi as cidades espirituais no fundo do mar. E isso hoje se vê com outras informações que as cidades, o mundo espiritual, as dimensões, elas estão em todos os reinos da natureza, estão no fogo, estão na água, elas interagem com um comprimento de onda que é simplesmente saber que a energia daquela dimensão dá sustentação a uma expressão de vida de outra dimensão. Talvez a gente não tenha cérebro para entender isso profundamente quando tem uma leitura meio assim, en passant, que é superficial, nós não passamos até a compreensão. E é aí que o aprofundamento do estudo e a conexão de assuntos relevantes que a gente procura ler e estudar, como essas obras e esses assuntos. É lógico que isso aí é um pouquinho mais aprofundado, mas é muito interessante, porque tudo se conecta. Quando muitas coisas que até já li anos atrás sobre o Oriente, os iniciados do Oriente, umas coisas assim que parecia ser uma viagem, tudo tem uma explicação. A gente vai lá dentro do hinduísmo, tem muito da doutrina espírita. Infelizmente, que até iniciados hinduístas que não aprofundam o estudo da doutrina para conseguir explicações dos seus fenômenos de religação espiritual, os fenômenos religiosos. Olha, o quanto mais a gente já se aprofunda agora, é muito bonito isso tudo, porque essas explicações, essas coisas, essas respostas, a gente vai receber quando a gente tem a intenção de cada vez aprofundar mais. É lógico que se a gente não encadeia todas essas coisas, fica pelo caminho e o índice de compreensão acaba sendo uma dificuldade maior. Mas, felizmente, todos nós temos que agradecer essas oportunidades que a gente tem de ler, procurar pensar no que leu e conectar.
conectar com outros estudos, outras coisas, e aí a gente passa a entender muito mais os fenômenos da vida. A gente passa a compreender essas coisas assim, de assim, porque o mundo, essas tragédias coletivas, agora esse fim de semana, por exemplo, imagina o mundo da luz, a intervenção que fez, convocando que nós estivemos à beira de um abismo, agora no último fim de semana, não estamos ainda, mas parece que assim, em algumas horas, o mundo da luz conseguiu dissipar uma energia tão densa que estava instalada lá naquele Oriente Médio, e quase que nós levamos a um processo de uma hecatombe quase que universal. Não vai acontecer, porque o mundo da luz tem os seus mensageiros e eles estão vigiando, mas, lamentavelmente, o livre-arbítrio coletivo, de boa parte, age com a sua sombra, intuído lá pelo baixo astral. As tragédias coletivas surgem das tragédias pessoais. O somatório das frustrações, dos fracassos pessoais é que levam a essas situações. A gente falou semana passada dos grandes lagartões, são espíritos lagartões que estão num comando de ação em boa parte das nações, em boa parte das suas instituições. Isso não foge o Brasil, não foge as grandes nações, são realmente, em boa parte, espíritos trevosos na liderança. E, às vezes, o silêncio dos bons leva a esse estado de ebulição. É delicado, falta muita oração, e, quem sabe, né, naqueles momentos que a gente tem de meditação, de oração, de evangelho no lar, mandar um pouquinho mais de energia para a nossa civilização humana, para o nosso país, para os nossos governantes dos estados, e tendo essa visão, quando eu li a semana retrasada só a questão lá do Dom Pedro II, e aí nos dá um alívio quando ele diz assim, fique tranquilo, ele descrevendo tudo lá em Brasília que estava ocorrendo e tal, nos últimos anos e até hoje, e aí dá aquele desânimo nas pessoas que escutam o que ele estava relatando e vendo e dizendo, e eles, mas fiquem tranquilos, há uma certeza que vai ser entre 30 e 50 anos que realmente nós vamos nos ver livres de toda essa sombra. Isso nos dá um alento, né? Não para nós, mas como espíritos, né? Que nós vamos estar, talvez aqui já partindo, já tem partido já há um bom tempo, e lá do outro lado, porque esses mundos não são distantes um do outro. O sol que brilha lá, o que brilha aqui, o que está lá nas trevas nebuloso é o mesmo sol. A nossa crosta, o nosso mundo é uma cebola em várias cascas, e são as várias dimensões. Passamos muito do horário, e essa é a reflexão que a gente pode ter, e de perceber, né, que tudo que a gente se incomoda com esse nosso dia a dia, com as coisas que nos irritam dos outros e na coletividade, nos irrita nos noticiários, nos irrita na convivência nossa familiar e social, nada mais é do que o nosso inconsciente atrás do espelho. Essa é uma realidade que a gente tem que parar para pensar. O que mais nos irrita é o nosso inconsciente, o nosso passado atrás do espelho. E isso é um processo lento e gradual que a gente tem, vai mandando luz e compreendendo. Quando a gente vai compreendendo, vai dissipando as energias. E quando a gente compreende, a gente tem a conversa mental com o mundo superior, felizmente, sempre a conversa mental ela é suficiente para o mundo espiritual, os mensageiros do alto, os mensageiros de Jesus, e humildemente dizer para eles, sei porque estou me irritando com tal coisa. Peço forças para que eu possa ter maior equilíbrio para enfrentar essa dificuldade, esse obstáculo, e procurar ser, numa próxima oportunidade, uma melhor pessoa, ou não me irritar tanto. Já é um avanço. Nós vamos levar nossos pensamentos já diretamente em gratidão ao alto, a Jesus, aos seus mensageiros. Agradecer
a essa doutrina do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio através da codificação de Kardec. E que agora, essa semana, nós estamos aí comemorando 167 anos da divulgação da primeira obra, o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. A todos os mensageiros do alto, a Jesus que nós sabemos, que participou, teve uma participação evidente e direta através dos seus mensageiros da luz, Espírito da Verdade e tantos outros que, em nome da luz, em nome do Pai Maior, esteve junto com essa explicação teórica na vida prática, ao qual cada um de nós agradece e se compromete a trilhar esse caminho do esclarecimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, Senhor. E que assim seja.